Do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 7 de abril de 2020. Na descrição do vídeo na descrição do vídeo tá o link dessa matéria. Eu tô rindo agora porque eu lembrei do comentário do MK Vídeos, né? Eu falei do outro vídeo lá agora há pouco, do aplicativo que tava dando problema. E por conta do desespero do povo, todo mundo querendo, né, acessar o aplicativo lá da caixa emergencial, da caixa do auxílio, né? E aí eu falei que é gente no sofá, é gente brincando, é gente correndo, é gente nhanhando. Mas enfim, deixa pra lá. MK Vídeo, um abraço, meu amigo, pra você, cara. Bom, voltando aqui ao assunto que é o que interessa. Gente, a China parece que vai levar uma bordoada por ter escondido a questão do coronavírus. Eu falei, como assim a China escondeu? Pois é, gente. O problema mundial do coronavírus poderia ser muito menor se a China tivesse agido conforme o padrão. Mas como ela é um governo comunista e todo governo comunista é daquele tipo que se ferre os outros, né, que se dane os outros, ela escondeu. Bom, vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações. Não esquece, na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que puderem e quiserem nos ajudar, dá um pulinho lá, que a gente agradece. Você pode ser um colaborador e um apoiador. Bom, gente, trilhões de dólares podem sair da China para custear um pequeno processinho no Tribunal Internacional. Vamos lá aqui, ó. China deve ser processada por 6,5 trilhões de dólares. Tá, caraca, mano. Por danos do coronavírus, diz Top Think Tank do Reino Unido. Gente, ó, vou logo avisando aqui. Tem uma penca de nome aqui que, ó, é nome chinês, é nome não sei de que, vai sair enrolado. Então depois ninguém diga, você não sabe ler. Esses nomes não sei mesmo, não sei nem pronunciar. Mas a gente vai ler aqui o que der pra ler aqui, tá? Depois vocês vêem a matéria aí vê como é que se escreve lá. E quem souber depois fala aí, porque vai ser nó. Ó, o site The Sydney Morning Herald, ixi, já começou enrolado já. O site The Sydney Morning Herald publicou no domingo 5/4 uma matéria informando que a China deve ser processada sob a lei internacional em trilhões de dólares por ter acobertado no início a pandemia de coronavírus. Falei para vocês sobre isso aqui. A China escondeu, né, o coronavírus e em consequência estamos nós sofrendo, né, a falta de responsabilidade ou o ato de autoritarismo da China. Continuando. Confira abaixo a tradução da matéria publicada. Ixi, outro nome. Confira agora. Confira abaixo meu Deus do céu, peraí. Confira abaixo a tradução da matéria publicada pela jornalista Latika Burke. Eu acho que é isso. Gente, vocês vão notar aí que algumas palavras vão estar um pouquinho meio fora de contexto. Porque geralmente a tradução mexe com essa questão de verbo, essas coisas. Então, às vezes, algumas palavrinhas ficam trocadas, tá? Mas dá pra gente entender a matéria. É questão de tradução. Vamos lá. Londres. A China deve ser processada sob a lei internacional por trilhões de dólares por seu acobertamento inicial da pandemia de coronavírus, que causou mais de 60 mil mortes e trilhões de dólares em danos econômicos, diz um novo relatório. O relatório disse que os danos devem ser gastos pelo menos nos 3,2 trilhões de dólares. Um total de 6,5 é a multa. Gastos pelas nações do G7, sustentando suas economias domésticas, à medida que os governos obrigam seus cidadãos a ficarem em casa para tentar conter a propagação da doença. E destacou os 130 bilhões de dólares em apoio do governo do primeiro-ministro Scott Morrison, sem precedentes para trabalhadores e empresas, dizendo que os australianos deveriam pelo menos esse valor em compensação. Figuras chinesas, incluindo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, endossaram alegações especulativas e infundadas de que o vírus foi importado para Wuhan. Agora, gente, ó, o partido é um partido comunista. Comunista é contra o capitalismo. Adivinha quem foi que os comunistas da China acusaram
de ter importado o vírus para a China. Quem foi? Quem que vocês imaginam que foi? Quem vocês imaginam que foi o culpado? Olha só. Endossaram alegações especulativas e infundadas de que o vírus foi importado para Wuhan pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, em vez de emergir no mercado atacadista de frutos do mar. Ou seja, a culpa é dos Stations. Enfim, frutos do mar de Wuhan, onde eram comerciados animais vivos e selvagens. Segundo o relatório Compensação de Coronavírus, pelo conservador Grupo de Estudos de Londres, The M. Jackson Society, China poderia ser... Jackson Society. China poderia ser processada sob 10 possíveis vias legais, incluindo Regulamento Sanitário Internacional, que foi reforçado após o surto de SARS, que a China também tentou encobrir. Não é a primeira vez que a China faz isso, gente, pelo que eu vi aqui, pelo que nós estamos vendo. Segundo o relatório, se a China fornecesse informações precisas em um momento inicial, a infecção não teria deixado a China. E nós no Brasil não estaríamos passando por essa situação. A China só informou a doença à OMS em 31 de dezembro e disse que não havia evidências de transmissão de homem para homem. No entanto, médicos denunciantes, incluindo Liu Ying, foram repreendidos por levantar o alerta. Alguns estavam confiantes de que a doença estava se espalhando entre humanos antes desta data. A reportagem do South China Morning Post citou documentos do governo chinês que identificaram quase 200 casos de coronavírus até 27 de dezembro. O Regulamento Sanitário Internacional diz que as nações devem monitorar e compartilhar dados relacionados à disseminação, gravidade e transmissão de qualquer patógenos... Cadê? Onde foi que eu vi aqui? Perdi aqui. De quaisquer patógenos potencialmente transmissíveis internacionalmente. A Henry Jackson Society disse que a China fez o contrário, encobrindo dados e punindo médicos que procuravam dizer a verdade. É um ato socialista, gente. Todo sistema comunista nunca afirma o fato de que são eles os causadores das desgraças do mundo. Então eles não podem aceitar que alguém mostre a verdade. Então foi o que aconteceu. Tivemos um médico que foi preso e depois teve que assinar lá um documento, né, dizendo que não iria mais falar sobre o assunto, e o coitado acabou morrendo depois por coronavírus. Tem uma médica também que foi também, né, sumiu a médica. Tem um repórter, inclusive, que ele até foge de uma perseguição policial. Eu não sei se o vídeo ainda está no YouTube, gente, mas estava até um dia desses que eu tinha visto. Ele foge de uma perseguição policial lá justamente porque estava fazendo uma matéria sobre essa questão do coronavírus. Ele filmou tudo. E depois o jornalista também desapareceu. Ele listou uma coalizão de países... Enlistou uma coalizão de países a iniciar uma ação conjunta por causa do histórico da China de responder agressivamente às ameaças no cenário mundial. Tomar medidas exigiria coragem e solidariedade global, afirmou o relatório. Em sua resposta inicial, Wuhan e o BEM violaram os regulamentos de saúde internacional. A responsabilidade está no topo do regime. Parece mais do que provável que a resposta do Partido Comunista Chinês ao Covid-19 violou o direito internacional, afirmou. O relatório dizia que, embora o nivelamento de uma reivindicação de controvérsia sobre o regulamento sanitário internacional fosse sem precedentes, havia uma estrutura inicial dentro das estruturas da OMS para propor tal ação. Outras opções podem envolver o uso do Tribunal Internacional de Justiça e do Tribunal Permanente de Arbitragem, a Organização Mundial do Comércio, tratados bilaterais e de investimentos e até a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Tribunais domésticos e tribunais chineses também podem ser possíveis caminhos, segundo o relatório. O coautor do relatório, Lester Henderson, disse que o povo chinês também foi vítima da negligência de seu governo.
Eles são vítimas inocentes, como todos nós. Isso é culpa do PCC, disse... Opa, PCC! Não, pai, calma, não é o Marcola, não, gente. Fique tranquilo. Marcola, tenha calma, não tem nada a ver com você, não. Aí, você não tem... Pelo menos dessa vez, o PCC que a gente fala é outro, tá? É o Partido Comunista Chinês. Marcola deve ter dado até um pulo da cadeira agora quando vê essa matéria. Falou, rapaz, tá me acusando de ter feito negócio desse. Meu negócio é outro, rapaz. Calma, calma aí, Marcola. Não é você, não. Tem nada a ver com você, não. O Partido Comunista Chinês não aprendeu lições com seu fracasso na epidemia de SARS. Está escrito desse jeito, C-A-R-S. Seus repetidos erros, mentiras e desinformação desde o início da epidemia do Covid-19 já tiveram consequências muito mais mortais. Ao calcular o custo dos danos causados às economias avançadas em montar uma série de possíveis processos legais, aos quais a ordem baseada em regras pode recorrer, oferecemos uma sensação de como o mundo livre pode buscar recompensa pelos danos terríveis que o PCC causou, ele disse. Matéria original The Sydney Morning Herald. O nome é difícil, gente. Gente, teve algumas palavras trucadas aí fora de contexto um pouquinho, porque é da tradução. Quem traduz, quem estuda inglês e sabe, às vezes as palavras ficam um pouquinho fora, porque o verbo muda de posição, tem os negócios, e às vezes na tradução rápida não fica meio fora do lugar, tá? Agora, as palavras lidas errado é porque as palavras são difíceis mesmo, gente. Quem quiser, eu desafio vocês aí a ler isso aí depois. Bom, vamos ao que interessa rapidinho para o vídeo de não ficar muito grande, porque já tá grande já. Gente, é o seguinte, a China pode ser processada em mais de 6 trilhões de dólares pela crise causada no mundo. O coronavírus é culpa da China, né? Vocês viram ali que eles tentaram culpar os Estados Unidos, como sempre. A gente via isso na União Soviética, isso a gente já viu na União Soviética, né? A União Soviética era o mundo perfeito, mas interessante que era tão perfeita a União Soviética, na época do Muro de Berlim, né? Que, para você ter uma ideia, eram os caras em cima do muro. Quem passasse do lado ali do muro, do lado oriental para o lado ocidental, do lado comunista para o lado capitalista, levava chumbo grosso, de tão bom e livre que era esse mundo, para vocês terem uma ideia. Ficava lá, os caras em cima lá das guaritinhas não podia passar. Se você passasse, a bala comia, né? Não podia. Era um negócio complicado, danado, gente. É porque é a liberdade, é o mundo livre deles, né? Mas tudo bem. Nós temos aí também, como exemplo, a Coreia do Norte, um país totalmente fechado, que se esconde de tudo, distorce toda a realidade que existe aqui fora, né? E traz as pessoas aqui na palma da mão. Então você vê que são práticas de países totalitários, eles escondem a realidade. Foi o que aconteceu na China. A China escondeu os fatos. Eu já venho falando para vocês isso aqui há tempo. Quando a gente veio saber do problema chinês, a coisa já estava feia. O negócio já tinha degringolado. Uma coisa que lá atrás poderia ter sido resolvida, uma coisa que lá atrás poderia ter sido contornada, eles preferiram esconder. Por quê? Porque é prática do governo chinês. Vocês veem, não é a primeira matéria que eu falo dessa questão dos chineses que tentaram alertar ao mundo, que tentaram interpelar as autoridades e foram ameaçados, coagidos, desapareceram. Tivemos vários casos desses aí, relatos de casos desses, que as pessoas desapareceram. Então, ou seja, nós temos duas situações. Uma, a China tinha o propósito de disseminar o vírus no mundo. Então, escondeu, segurou até quando deu, depois soltou. Agora, o que eu acho interessante dessa questão da China, gente, veja só como as coisas são interessantes. O que eu achei interessante é o seguinte, lá na China tivemos cerca de 86 mil pessoas infectadas. Temos mais de 76 mil curadas. Presta atenção nos números, 86 mil infectadas, mais de 76 mil curadas. Eu acredito que o número agora já passa, porque essa informação eu peguei lá no sábado, né? Então já estamos o quê? Domingo, segunda, terça, tem uns 3 dias mais ou menos, 3 a 4 dias. Já aumentou isso daí, né? Então, provavelmente nós temos mais números de curados agora. Tiveram 3 e poucos mil mortos. Então, veja só que interessante. O número de pessoas curadas, em comparação com o número de pessoas infectadas, dá um total de mais de 80% de pessoas livres da doença. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Você tem 3 mil pessoas mortas aí. Você tem um número comparado com o total baixo. Não deixa de ser um número de vítimas fatais, infelizmente. Mas, colocando nas estatísticas,
A China, de alguma maneira, é como se ela tivesse preparado aquilo ali, preparada. Então dá pra gente parar e pensar, pô, peraí, por que eles não tiveram tantas mortes assim? 3 mil tudo bem, mas comparado com o número de infectados e o número de curados, cara, tá bem, vamos dizer assim, tá um pouco longe de ser uma epidemia, de ser uma tragédia, né? Lembrando que eu não estou desfazendo das pessoas que morreram, é para nós entendermos mais ou menos o que está exposto, a forma que a coisa está anunciada no mundo e a forma que as coisas aconteceram. Segundo ponto que a gente pode avaliar, eles esconderam, né, achando que talvez pudessem controlar o vírus lá dentro, e aí, irresponsavelmente, fizeram o que podiam, o que não podiam, o vírus acabou vencendo e nós estamos prejudicados. Ou seja, esse seria o ato de irresponsabilidade da China. Você vê cerca de 60 mil pessoas morreram, gente. São 60 e poucas mil mortes causadas pelo governo chinês, indiretamente, mas é causada pelo governo chinês. Porque se isso aqui fosse anunciado no começo, se teria tomado medidas, as coisas não estariam aonde nós estaríamos. Então tá aí, gente. China pode ser processada, até que enfim alguém está tomando alguma ação contra o verdadeiro culpado pela pandemia e pela crise no mundo. Canal Brasil Notícias. A pergunta é, Rodrigo Maia, Alcolumbre, Lula e outros ainda vão continuar pedindo desculpas ao país que ferrou com o mundo? Será? Fui, galera.